Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Investidor em Foco desta terça-feira, 1º de agosto. Quem é ouvinte assíduo do podcast deve ter reparado uma pequena mudança na voz. Isso porque não é a Renata Colombo que está apresentando o podcast hoje, mas sim eu, Carol Rui, coordenadora de conteúdo de investimentos e para aqui da rede. A Rei está de férias, mas fiquem tranquilos e tranquilas que semana que vem ela já está aqui de volta aqui com a gente. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a nossa especialista em recomendação e portfólio e influenciadora do mercado financeiro, Sabrina. Tudo bem por aí, Sá? Tudo ótimo, Carol. Melhor agora falando com você e com a nossa querida audiência do Investidor em Foco, que essa semana tão importante, com tantos indicadores que marcam o começo de agosto, seja muito positiva para os mercados e para todos nós. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Sá. Sempre bom ter você por aqui. E vamos começar então recapitulando um pouquinho da semana passada. Na última terça-feira, a Camila e o Lucas estiveram aqui com a gente e comentaram sobre o IPCA 15, a prévia da inflação, e as decisões de política monetária nos Estados Unidos e em outros países. Sabrina, você pode comentar um pouco mais para a gente o que saiu de resultado desses pontos? Claro, vamos lá. E você pegou, Carol, justamente dois pontos cruciais para a gente recapitular. E começando pelo IPCA 15, esse dado veio melhor do que o esperado e assentou o terreno para uma queda da Selic. Eu sempre gosto, Carol, de explorar o dado de uma forma um pouco mais aberta para quem está nos acompanhando. E segundo o IBGE, o principal impacto negativo para o resultado da deflação de 0,07% que foi comunicada veio da retração nos preços de energia elétrica residencial, principalmente após a incorporação de bônus da Itaipu que foram creditados nas faturas de julho. Além disso, né, dessa energia elétrica residencial, a queda nos preços do botijão de gás também influenciou a retração no grupo de habitação, que é um dos que mais impactam o IPCA como um todo. E entre os grupos analisados pela pesquisa, a outra maior influência sobre o índice geral veio de alimentação e bebidas. E aqui uma curiosidade, né, é que um segmento específico, o segmento de lanches, foi um dos que ficou mais caro. Então, havia subido 0,34% em junho e subiu mais de 1% nesse dado de julho, mas como um todo, dado do IPCA 15 positivo, que corrobora que a inflação está cedendo, nos dando condições de iniciar o ciclo de corte de juros. E aí, até falando nisso, né, em decisões de política monetária, o segundo ponto que você trouxe para a gente recapitular foi a decisão de política monetária do Banco Central Americano. E nesse tópico, eu quero destacar e relembrar aqui para o pessoal uma fala do Jerome Powell, que é o presidente da instituição, que citou a expressão higher for longer. O que ele quis dizer com isso? Que nós teremos taxas mais altas por um período mais longo, até que de fato surta efeito na economia e eles consigam nos Estados Unidos controlar a inflação. E além disso, eu achei bastante interessante no comunicado também da última semana, o Fed colocar que não vê mais risco de recessão nos Estados Unidos para esse ano, bem como ter destacado também que olhar à frente ele não vê ainda nem sinal de corte de juros. Então, momentos distintos, né, do cenário aqui do Brasil e do cenário dos Estados Unidos. Mas foram esses os destaques da última semana, Carol. Obrigada, Sá. Nos Estados Unidos a taxa se mantenha um pouquinho mais alta por lá, né? Exato, mais alta por mais tempo, isso mesmo. Exato. É assim como você falou, né, Sá, a gente está em caminhos diferentes, né? Aqui também no Brasil, a gente essa semana vai ter decisão de política monetária com o Copom, o Comitê de Política Monetária, iniciando suas discussões hoje e divulgando o resultado sobre a taxa Selic amanhã, na quarta-feira. Sá, você pode contar um pouquinho mais para a gente o que a gente espera dessa reunião, principalmente, né, considerando o que você falou do resultado aí, do último resultado do IPCA 15 e um pouco do que veio ali na última ata do Copom?
Ótimo, sim. O que que acontece, gente? Para essa reunião especificamente, o mercado está bem dividido. Dividido no sentido de qual o tamanho da queda. Então, por aqui, nós mantemos a expectativa de que a Selic alcance, né, 13,50% essa semana, ou seja, uma queda de 0,25 pontos percentuais, mas também há discussões para uma aposta, né, de uma queda um pouco maior, e essa queda maior seria de 0,5 ponto percentual. Nessa linha, eu achei até bastante interessante que o novo boletim Focus, que foi divulgado ontem, segunda-feira, pelo Banco Central, mostrando uma queda na previsão para o IPCA em 2023. Então, quando a gente olha, né, as expectativas de inflação pelo relatório Focus, elas vieram menores para 2023 e para 2024. E quando a gente olha esse mesmo relatório agora para a parte da Selic especificamente, no encerramento de 2023, a expectativa permaneceu em 12%, mas os agentes financeiros passaram a ver novos cortes nos próximos anos. Para ilustrar isso, a projeção para 2024, que estava em 9,5, recuou para 9,25. Quando a gente olha um pouquinho mais adiante para 2026, a expectativa de encerramento da Selic era de 8,63 e ela caiu nessa semana no relatório Focus para 8,5. Então, assim, o que nós já sabemos é que teremos cortes, mas nós aguardamos então para saber melhor a magnitude desse corte e num primeiro momento nós mantemos a nossa expectativa de Selic chegando a 12% até o final desse ano. Estamos ansiosos aí para esse comunicado do Copom, mas de toda forma o que a gente vai perceber é justamente isso, esse tão aguardado início de corte de juros no Brasil, realmente começando aí essa semana. Perfeito, Sá. Vamos aguardar então a decisão sobre a taxa, né, que vai sair amanhã e um pouco depois a ata, né, o comunicado. Depois a gente vem aqui também comentar sobre isso. Ótimo. Aproveitando aqui o assunto, né, da taxa Selic, o Lucas Queiroz, o estrategista de renda fixa do IBBA, que veio até aqui no podcast na terça-feira passada, ele gravou um vídeo sobre como se preparar para a queda da Selic, que será postado hoje lá no Instagram do Ion. Ele traz uma análise para os títulos de renda fixa e como direcionar sua carteira considerando esse cenário. A gente vai deixar o link aqui na descrição do nosso episódio. Mas agora, fechando a claquete, Sá, para a gente continuar aqui a nossa conversa sobre essa semana, lá fora, tem algum dado ou divulgação que mereça um destaque? Bom, tem sim, tem alguns pontos que eu quero trazer para quem está nos acompanhando, né? Agora nessa primeira semana de agosto. No cenário externo, o relatório de emprego, que é o payroll de julho dos Estados Unidos, sai na sexta-feira e é o grande destaque. Esse relatório ele é divulgado mensalmente e é um dos relatórios cujas informações norteiam a política monetária, a decisão de taxa de juros pelo Fed. Então, ele é um termômetro da economia americana, merece destaque, sairá então para a gente na sexta-feira. E para além desse dado, nós temos também uma série de bancos centrais pelo mundo divulgando as suas decisões de política monetária, como, por exemplo, o Banco da Colômbia, o Banco da Austrália e um mais aguardado também para essa semana é o Banco da Inglaterra, que divulga, né, a sua nova taxa de juros nos próximos dias. Além disso, aqui tanto no Brasil, mas como também no cenário internacional, especialmente nos Estados Unidos, a gente está no momento de divulgação de resultados corporativos. E é legal o investidor ter essa noção, porque quando a gente fala de um resultado corporativo, muitas vezes a gente olha do ponto de vista da empresa, mas a gente pode dizer também que o conjunto de resultados corporativos nos dá um termômetro sobre a economia. E aí nós teremos, então, nessa semana, no cenário externo, as Big Techs americanas como a Apple e a Amazon divulgando seus balanços do segundo trimestre. Então, são números aí que o mercado global sempre acompanha. Mas, em síntese, então, né, além da decisão do Copom, que a gente já tem essa semana, e já vai ter vídeo do Lucas, né, com mais instruções de como se preparar para essa queda da Selic do ponto de vista dos investimentos,
A gente fica de olho nas decisões de política monetária pelo mundo como um todo, balanços das Big Techs e relatório de emprego nos Estados Unidos. São esses todos os pontos, Carol. Boa, Sá, obrigada. A gente vai ter bastante assunto para o próximo episódio, né? Sim, coisa boa, coisa boa. É sempre bom trazer esses pontos, e justamente assim, nesse momento que a gente coloca de início de mês, né? E início de corte de juros realmente que deve acontecer por aqui, é muito importante porque a gente vê todos os bancos centrais adotando muito essa postura de o que os dados estão nos falando. Então, teremos sim, né, assunto para os próximos episódios, sabendo principalmente que os bancos centrais estão se orientando por esses dados que estão saindo. Perfeito, Sá. Eu vou acabar por aqui o nosso episódio de hoje. Eu queria te agradecer pela companhia, por ter vindo aqui me acompanhar. Sempre muito bom ter você por aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Carol. Espero que quem nos acompanhou nesse episódio de hoje, né, também goste bastante do conteúdo e até uma próxima oportunidade. Perfeito. Para quem quiser acompanhar, então, as notícias do mercado financeiro, saber mais sobre produtos de investimento, além de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio, você também pode seguir a Sabrina lá no Instagram, no @mercado financeiro. Eu adoro os seus conteúdos, tá? Então fica aqui a dica também para os ouvintes. Que bom, aguardo todos vocês lá. Boa. E a gente fica por aqui, então. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio. Na semana que vem, a Rê já está de volta. E até uma próxima.